Olá, bom dia. Vamos fazer aqui uma análise ao BES, que foi o vencedor da sondagem semanal. O BES tem apresentado aqui, desde julho de 2013, um irrepreensível padrão de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. E, de facto, tem vindo a trazer salubridade ascendente a esta ação. Reparem, tivemos aqui um mínimo relativo, novo mínimo. O mínimo podemos considerar aqui, apesar de não ter tido uma deflação suficientemente acentuada, mas poderemos considerá-lo quarto mínimo relativo e eventualmente poderemos estar aqui na presença de um quinto mínimo relativo, que para já eu não vou considerar, porque ainda não estou suficientemente convencido de facto estarmos perante novo mínimo relativo. Temos aqui, o BES funciona muito por suportes e resistências, ao contrário de algumas ações do PSI 20. No BES poderemos ver aqui de facto um padrão bastante linear de suportes e resistências que de forma mais ou menos regular nos conseguem ajudar a prever o comportamento futuro deste título. Repare-se, uma resistência que foi transformada em suporte, breakout, suporte, máximo relativo que serviu aqui como resistência, novo breakout, nova retração. Tivemos aqui em fecho dois toques que cumpriram esta linearidade e agora poderemos estar aqui perante nova zona de suporte. Eu digo zona de suporte porque temos aqui de facto nos 1.28 uma inflexão do máximo relativo. Tivemos aqui uma sombra de uma vela intraday que veio cá abaixo inverter neste ponto e temos um pouco mais acima nova zona, nova linha de suporte, o que fará aqui de facto uma zona de suporte para a proximidade entre linhas. O que é que temos neste momento? Temos uma resistência a ser testada, uma resistência também bastante significativa. Aliás, a significância desta resistência acaba por ser relativa, porque nós tivemos aqui uma inflexão que foi quando, talvez, desde máximos 11%, 12%, o que não é muito, dados os ciclos do BES. Repare-se, desde o último mínimo relativo tivemos uma subida de 43%, por isso acaba por não ser uma resistência muito, muito forte, mas ainda assim não deve ser desprezada. A considerar aquilo que tem acontecido anteriormente no BES, possivelmente poderemos ter aqui uma nova vinda cá abaixo, uma nova vinda à zona de suporte, para quebrarmos depois a zona de resistência. Neste caso em concreto, neste momento, não poderemos ainda antecipar para que lado da consolidação e da lateralização iremos ter um rompimento. Reparem que temos aqui uma lateralização em retângulo. Muitas vezes este tipo de padrão acaba por ser traiçoeiro, porque pode servir também como padrão de inversão de tendência, apesar de na maioria dos casos ser de facto um padrão de consolidação que dá continuidade ao movimento prévio. No que diz respeito aos volumes, temos aqui um padrão de volumes bastante interessante, bastante positivista. Repare-se, desde o mínimo relativo, deste toque no suporte, até ao toque ascendente no suporte, temos vindo a ter um padrão de volumes crescente, de forma mais ou menos linear. Depois de se ter iniciado a consolidação, os volumes caem significativamente, o que é um bom sinal para o BES. E aqui, na nova reação ascendente, novo acréscimo de volumes, o que parece querer dizer que, de facto, ainda há mais pessoas a acreditarem na continuidade deste movimento do que a acreditarem que, de facto, estamos aqui perante uma inversão. Eu, durante o fim de semana, na minha análise prévia, pus aqui coloquei a possibilidade de podermos estar aqui perante um padrão em M, mas é de facto demasiado precoce, até pelo padrão de volume, para falar sequer nessa possibilidade. Não vou sequer abordá-la em profundidade, porque não faz sentido nesta fase. Nesta fase, tudo parece crer que a zona de suporte está mais forte do que a zona de resistência, por isso
a haver um reteste aqui à zona de suporte, poderá ser interessante fazer-se uma compra na expectativa de que haja uma quebra em alta da zona de resistência. De qualquer forma, é importante terem precaução que, se for quebrada esta zona de suporte, o BES pode ficar em maus lençóis e poderemos ter aqui uma consolidação em forma de retângulo que pode dar origem a uma inversão da tendência. É muito cedo para falarmos sobre essa possibilidade. Era necessário que houvesse uma quebra em baixa da zona de suporte. Era necessário, sobretudo, que se quebrasse aqui este mínimo relativo, que para mim continua a ser o ponto de maior relevo em termos técnicos, apesar de estar algo distante. Só se este mínimo relativo aqui nos 1.03, que é neste momento o mínimo relativo de maior relevo, fosse quebrado em baixa, é que eu ficava bastante negativista no BES. Até que isso aconteça, não há sinais para grandes precauções e por isso mantenho-me positivista no BES. Repare-se que, se houver uma correção nos mercados internacionais, continuo a dizer aquilo que tenho vindo a dizer nos últimos dias, se houver uma correção nos mercados internacionais, todos os títulos portugueses podem sofrer. É ainda muito cedo para perceber se conseguimos, por nós próprios, manter um bull market isoladamente. Começam a aparecer alguns sinais de dores de cabeça. Eu vou fazer um post sobre isso nos próximos dias. Diversos head and shoulders que aparecem de todo lado, que me preocupa bastante. Mas de facto, no mercado português continuamos com sinais de força e eu prefiro abrir posições curtas nos mercados internacionais, mantendo as longas no mercado português, protegendo assim, neutralizando a carteira, mas protegendo assim de facto a exposição longa, uma exposição longa em demasia, do que estar a fechar posições longas em Portugal, estar a fechar todas as posições em Portugal, só porque os mercados internacionais estão a dar sinais de fraqueza. Enquanto não houver esses sinais de fraqueza, enquanto esses sinais de fraqueza não se transmitirem por viralidade ao mercado português, vamos continuando a acompanhar devagarinho, com precaução, com cabeça, mas sem tomar atitudes demasiado precipitadas. Bem, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. O resto, bom dia e bom fim de semana.